Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um call de resultados das estratégias quantitativas da Wactrade. Eu sou o Valdinei e para me acompanhar estou com o Silvano. Tudo bom, Silvano? Tudo bem, muito bom estar aqui essa semana, poder comentar um pouquinho o resultado das estratégias, principalmente uma semana com bastante volatilidade aí na Rocket 5. Nós tivemos também bons resultados aí do Indy. O Atlântico encerrou uma quantidade muito grande de trades, então é bem legal que você nos acompanhe hoje para ficar por dentro aí de tudo isso que aconteceu nessa semana. Bom, para começar a gente vai dar uma olhada no gráfico do Ibovespa. Desde a semana passada, o Ibovespa fez aí um novo fundo nos 112.100 pontos e depois ele voltou a testar a resistência lá na região dos 117.700 pontos, o que mostra aí que nesse momento, né, o Ibovespa está numa congestão e como você falou, né, Silvano, houve um aumento aí da volatilidade no mercado. A gente vê aí a bolsa com dificuldade, né, para romper essa região dos 117.700 pontos. Também destaque lá no exterior, a gente vê que a economia americana segue aí crescendo com bastante consistência. A primeira estratégia que a gente vai ver agora é o método Atlântico. Começando então pelo gráfico de rentabilidade, que mostra os trades em aberto do Atlântico, com o fechamento aí em 12 de fevereiro. A gente vê que esse gráfico aqui, a gente tinha aqueles trades com mais de 150% de valorização, esses trades foram encerrados nessa semana. Então o gráfico aí ficou mais disperso com os trades positivos, né, que são as bolhas azuis, mais distribuídos aí ao longo desse gráfico. Bom, e nessa semana, né, de 6 de fevereiro até o dia 12, a gente teve apenas 7 trades abertos, o que reflete aí no Atlântico esse momento da bolsa mais volátil, então o Atlântico aí não está abrindo tantos trades. A gente também teve encerrados 247 operações, ou seja, o Atlântico também está encerrando trades aí, colocando lucro no bolso e também fechando aqueles trades, cortando as perdas rapidamente. Além disso, também houve 6 operações com risco liberado. Na estatística geral, é legal a gente enfatizar que a média dos retornos positivos ficou praticamente ali instável, em 28%. A dos retornos negativos também, menos 7,4%. Caiu um pouquinho o hit rate para 54,2%. E também influenciou ali na expectativa matemática, que ficou em 11,9%. Uma observação, Rudinei, é que essa queda do hit rate aí, com esse movimento de queda que o mercado teve nas últimas semanas, principalmente nos últimos dias, é uma coisa natural, né? O Atlântico acaba encerrando ali alguns trades mais jovens, muitos desses trades aí com resultado ali um pouquinho negativo, ele corta essas perdas rapidamente e a gente acaba vendo esse reflexo aí no hit rate. Mas olhando para esses números, eu acredito que uma coisa que merece destaque é a consistência dos resultados. Então, apesar dessa queda no hit rate aí, que é uma coisa esperada nesse cenário onde o Atlântico começa a cortar perdas, a gente consegue ver que a média dos retornos positivos se mantém estável, a média dos retornos negativos se mantém estável, e mesmo ali na expectativa matemática, a mudança não foi tão alta. Então, mesmo nesse rally de volatilidade, alguns dias de queda, todo mundo preocupado aí com coronavírus e outras coisas, a gente vê que o método Atlântico conseguiu sair muito bem, encerrou aí uma quantidade bem alta de trades. Vale destacar, inclusive, como a gente vai ver daqui a pouco, muitos deles aí com ganhos fantásticos. Isso, a gente vai ver agora alguns exemplos. Dois deles aí, um primeiro em TOTOS, com 81,34% de valorização, mais de 7% de impacto no capital. Em COSAN também, com mais de 80%, impacto no capital de 9%. Um exemplo aí de trades que o Atlântico cortou as perdas rapidamente, em Eletrobras, com menos 8,46% e apenas 0,77% de impacto no capital. Também teve aí exemplos daqueles trades com risco liberado nessa semana, deles em Centauro, com variação aí positiva de mais de 20%, em Movida com mais de 18%, e em Ser Educacional com 16,44%. Bom, a próxima estratégia que a gente vai ver agora é a carteira Rocket 5. Vendo o gráfico da carteira Rocket 5, considerando aí o fechamento em 12 de fevereiro, ela tem um resultado aí no mês de menos 1,41%. Lembrando que nesse mês ela chegou a cair mais 7%, mas conseguiu aí se recuperar.
É bom também enfatizar que esse resultado não atingiu aí o drawdown máximo da carteira, que aí ficou perto, né, durante o mês de abril de 2019, em 8,87%. Além disso, a carteira em 12 meses ela ainda acumula aí mais de 87% de valorização e desde o início quase 250% de valorização. Continua sendo um resultado bem expressivo, né? O resultado da carteira não se desmanchou aí. É bem legal o que você disse, Rogério, da questão da volatilidade que a carteira enfrentou nesse início de mês. Quer dizer, em algum determinado momento aí a carteira chegou a ultrapassar ali 7% de queda, né? Lembrando que no call de semana passada a gente já estava ali com resultado de aproximadamente menos 0,21, se eu não estou lembrando aqui de forma equivocada, mas ela passou aí por um momento de muita volatilidade, esboçou uma reação muito forte, quer dizer, a gente com esse fechamento de ontem aí uma queda de menos 1,4, ela até chegou a namorar ali com a possibilidade de zerar o resultado na verdade, mas é muito importante que você, assinante da Rocket 5, entenda que esses momentos de maior volatilidade são naturais no mercado. Uma das características da Rocket 5 que permite que a gente tenha esses resultados, como 9% em novembro, mais de 9% em dezembro, 15% em janeiro, 17% lá no mês de julho de 2019, é justamente o fato dela ser mais volátil que a bolsa. Ela consegue ali rentabilidades muito maiores do que a da bolsa. Isso quer dizer que em alguns momentos ela vai passar também por momentos de queda. Inclusive, como vocês podem ver no gráfico que a gente sempre mostra aqui no call de resultados, como está disponível na lâmina, como está disponível ali, mesmo no site, na área externa, para quem nem aí é assinante, a gente sempre deixa esses resultados muito claros aí. E o importante é, apesar da volatilidade, a carteira se recuperou muito bem. E mesmo que a gente estivesse aqui hoje falando de um resultado aí de menos 7, menos 7,2, isso já aconteceu no passado. Isso faz parte dos resultados que a gente construiu até aqui. Agora é muito importante separar aí dois grupos de pessoas, que eu acho que esses grupos se dividem muito bem nesse momento. Quer dizer, nós temos o grupo das pessoas que continuam ali seguindo o método e o grupo das pessoas que param de seguir o método nesse momento de turbulência. E acontece, por exemplo, de alguém zerar a posição ali quando a bolsa estava menos 7, fica de fora da recuperação. Nossa, Silvano, mas se ainda tivesse menos 7, nós também estaríamos com o resultado de menos 7 junto com você, acompanhando a carteira aqui dia a dia e atentos aos resultados da nossa carteira. Mas uma vez que você deixa de seguir o método, o seu resultado é diferente. Então imagina que você tivesse começado lá, por exemplo, em setembro do ano passado, que foi um mês também com resultado negativo. Se você desiste de seguir o método naquele momento, você não ia fazer parte dos resultados positivos que nós construímos nos meses seguintes. Então, independente aí desse momento de volatilidade que a carteira passou nessa semana, independente dela ter se recuperado muito bem até aqui desse resultado negativo que ela chegou a alcançar durante a semana, eu acho que a grande lição desse momento é confiar no método. E que vocês, assinantes, tenham de maneira muito clara que nós estamos trabalhando aqui todos os dias acompanhando a carteira. Inclusive, acho que esse tipo de dúvida aconteceu bastante durante essa semana aí lá no nosso suporte. Nós acompanhamos aqui diariamente a carteira. Nós estamos atentos aí a eventuais momentos aí de maior instabilidade, onde nós eventualmente poderemos ali divulgar um relatório extra pedindo que vocês troquem algum ativo. Mas, a princípio, a gente segue com a metodologia. Toda quarta-feira a gente vai ter um relatório informando para vocês se nós continuamos comprados naqueles ativos, se nós estamos trocando um, se nós estamos trocando dois, se nós vamos trocar a carteira inteira. Mas é muito importante que vocês tenham a ciência de que nós estamos aqui dia a dia, trabalhando duro, com os nossos algoritmos, acompanhando a carteira. E um dos principais motivos para a gente fazer isso é para que você, assinante, possa ter tempo aí para cuidar do que é importante para você. Além disso, Valdinei, só uma última coisa, sei que eu já estou falando muito, mas uma outra observação que a gente sempre faz nesses momentos é composição de estratégias. Esse tipo de situação é muito importante para você entender a importância de você ter um portfólio de investimentos bem estruturados.
A gente vai falar daqui a pouquinho da tática, da estratégia do Indy, e a gente vai ver, por exemplo, que nesse momento de queda da Rocket 5, a estratégia do Indy ali conseguiu resultados muito interessantes que possibilitou ali os investidores que operavam também essa estratégia passarem bem mais tranquilos aí por esse momento. Já que você tocou no assunto, então agora a gente vai ver o Indy. Verificando o gráfico do Indy, a gente pode notar aí que o resultado no mês de fevereiro é de 0,98%. Isso porque teve duas operações na venda, que se aproveitou aí dessa queda do Ibovespa. Essas duas operações renderam aí quase 1.700 pontos. No acumulado de 12 meses, o Indy aí já acumula quase 28% de valorização e desde o início quase 71% positivo. Falando aí dos resultados do Indy, muito importante destacar que a gente veio de uma sequência de 5 meses de resultados positivos e como eu acabei de comentar ali no momento que a gente estava falando da Rocket 5, esses resultados positivos aí do Indy ajudaram e bastante os nossos assinantes que são assinantes da Rocket 5 e do Indy ou do Atlântico e do Indy a proteger o seu capital e mesmo eventualmente conseguir algum lucro ali nesses movimentos mais voláteis e nesse pedacinho de movimento de queda da bolsa. E também destacamos que a gente ainda está com uma operação aberta no momento no Indy. Bom, a próxima estratégia que a gente vai ver agora é a tática do dólar. O gráfico do dólar não teve aí alteração em relação à semana passada, a gente não teve nenhum trade aberto, mas o robô continua aí procurando novas oportunidades. Bom, pessoal, a gente vai terminando o nosso call por aqui. Gostaria de agradecer a presença do Silvano mais uma vez. E lembrando que quinta-feira que vem a gente tem um novo call. Até mais! Até quinta-feira que vem, pessoal. Fala, pessoal. Tô voltando aqui para pedir para vocês darem seu joinha, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos.